programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição a voz do trabalhador e da trabalhadora. Em 129 anos de república, a perda é enorme e vejo nesse momento com preocupação a organização de fato das mulheres negras desse país. No mês da consciência negra, mais do que nunca, não só esse mês, vejo que é necessário uma organização em cada canto deste país. Nós estamos em tempos de retirada de direito, então nós temos muito que aprender de resistência e de lutas emancipatórias com a luta do povo negro. E nós temos muito que aprender de resistência. Vejamos o Quilombo dos Palmares, que resistiu durante 100 anos. Roda de conversa pauta a agenda de lutas da classe trabalhadora. O crime, ele criou uma nova situação e uma nova demanda de saúde em cada um dos municípios. Então, tanto o índice de doenças psicológicas, aí tem um estudo que já foi feito em Mariana que aponta isso, doenças e contaminação por metal pesado por conta da lama tóxica, que já foi identificada também em Barra Longa. Existe o esforço de fazer um estudo amplo disso, então existe uma suspeita de contaminação em massa. Primeiro é tentar construir junto aos atingidos por barragens o direito de saber que eles têm direito. Segundo, organizar uma pauta a partir da concepção dos atingidos, dizer, nós temos essa demanda porque esses foram os direitos nossos violados. É um processo de organização, de luta, e entendendo que o sujeito de todo esse processo tem que ser os atingidos por barragens. Choque de realidade. A voz do trabalhador e da trabalhadora. No mês da consciência negra, data celebrada no dia 20 de novembro, a voz que se levanta é um clamor contra todo tipo de opressão, de descaso e de preconceito. Mais de 300 anos de exclusão e de escravidão. Mas o povo negro quer reparação, quer reconhecimento de sua importância e de seu trabalho na construção deste país. Dados da violência contra a população negra, a mais afetada pela desigualdade no Brasil, revelam, segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, que é preciso um novo tempo de mudança. De acordo com o Atlas da Violência 2017, a população negra também corresponde à maioria, 78,9% dos 10% de indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídios. Nós, ao longo da história, já perdemos muito, continuamos perdendo. E em 129 anos de república, a perda é enorme. Portanto, a organização dessas mulheres nos quilombos, nas ruas, em todo lugar, é importantíssimo. O que me preocupa agora é a questão da lei do feminicídio. Estão mexendo na lei do feminicídio, não estão querendo considerar o feminicídio como um crime, uma conquista árdua assinada pela presidente Dilma em 2015. E vejo nesse momento com preocupação a organização de fato das mulheres negras nesse país. No mês da consciência negra, mais do que nunca, não só esse mês, vejo que é necessário uma organização em cada canto deste país. E não restam dúvidas de que é da organização e da luta que haverá a emancipação de fato do povo negro, com justiça e igualdade social. Mais que uma data para marcar posição, é preciso estender os olhares. Resistência, libertação. Não é só o 20 de novembro. 20 de novembro é um marco histórico que resume toda a luta do povo negro pela libertação, contra o trabalho escravo e por dignidade. Mas nós estamos em tempos de retirada de direito, então nós temos muito que aprender de resistência e de lutas emancipatórias com a luta do povo negro. Não nos esquecemos que o movimento negro, quando discute o racismo, quando discute a precarização, está educando a sociedade brasileira, está dizendo que não é possível
que ainda estejamos nesse século com tanto conservadorismo, obscurantismo, e nós temos muito que aprender de resistência. Vejamos o Quilombo dos Palmares, que resistiu durante 100 anos. Uma luta que encontra na educação pública mineira, nas bandeiras empunhadas pelo Sindiúti, reforço e união. Daí é que surgiu a criação do Coletivo Educação e Igualdade Racial. A reunião do Coletivo Estadual do Sindiúti, Educação e Igualdade Racial, foi um espaço de formação importante, assim como também de planejamento das atividades que realizaremos nos espaços escolares. Fizemos um planejamento em que todas as subsedes presentes, mais de metade das subsedes estiveram presentes, e vão, a partir de então, desenvolver atividades nas suas regiões para que os espaços escolares sejam espaços mais respeitosos com a diversidade que neles existe, que o racismo, que o fascismo, a misoginia não esteja presente e que possamos intervir nesses espaços. Racismo, misoginia, LGBTfobia. Só quem sofre na pele esses preconceitos sabe como é. Eu acredito que falar de preconceito, de racismo, é algo que eu tenho muita facilidade de falar porque eu já vivenciei muito isso. Vivi uma vida inteira de repressão. Então hoje o meu olhar sobre o meu aluno, ele é muito humano pelo que eu vivenciei. É muito difícil você falar de preconceito se você não conhece o preconceito, se você não viveu um preconceito. Então, o meu olhar de amor sobre as pessoas, ele começa a partir do momento que eu me coloco no lugar do outro. A partir do momento que eu desejo a esta pessoa aquilo que eu quero para mim. E que eu não desejo ou não faço para aquela pessoa o que eu não desejo para mim. Eu acho que a vivência, ela é a maior formação que nós podemos ter na vida. Liderança sindical e professor na França, Denis Beloazou faz um paralelo do preconceito e do racismo que vivemos aqui e de como essas questões são tratadas na Europa. O problema lá já tem muitos passos para frente comparado com o que acontece aqui. Porque lá o povo é afrodescendente e as pessoas vindas da Europa, que são brancas, são a minoria. Então, para falar sinceramente de direitos dos negros, o problema lá não é tão cruciante como aqui. Nas escolas de lá, como somos cidadãos franceses, os problemas de racismo são condenados pelas autoridades, pelas leis francesas. Isso é muito importante. Eu penso que esse tipo de evento deveria se reproduzir com mais frequência, porque muitos professores, eu acho, nas escolas devem ter medo de falar sinceramente dos problemas de racismo que estão passando dentro das escolas e fora das escolas. Eu falo de discriminação, isso tem que ser feito pelos professores e encarado pelas altas autoridades de cada estado, de cada município, ao nível do estado. Tudo o que nós estamos decidindo, que está sendo decidido aqui, tem que ficar no mármore para podermos avançar aqui e também nos outros municípios. É preciso enfrentar isso, Denis? Como é que a gente pode enfrentar a questão do racismo, na sua opinião? Na minha opinião, Enfrentar o problema do racismo passa basicamente pela escola, pela educação. Através da escola, através das universidades, através das entidades, nós temos que debater para conscientizar, para educar os nossos filhos, os trabalhadores, todos os tipos de pessoas para acabar com o surto do racismo que está envenenando as nossas sociedades. De acordo com dados do IBGE, aproximadamente 53% da população brasileira, que hoje soma mais de 200 milhões de pessoas, se declaram de cor negra ou parda. Apesar de ser a maioria da população,
os trabalhadores negros ganham em média pouco mais da metade, 56% do rendimento recebido pelos trabalhadores brancos. Enquanto a média salarial do negro é de cerca de R$ 1.300, a média dos assalariados de cor branca é de cerca de R$ 2.300. Talvez por isso, Elza Soares tenha cantado: a carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Mais uma forma de opressão e de negação de direitos. A história do Brasil e a história do nosso povo, ele vai mostrando cada vez mais que os negros não só foram os mais explorados, mas foi quem de fato construiu esse Brasil desde a época da escravidão, e na atualidade também é o centro dos trabalhadores, de quem faz tudo. A questão é que a história é contada e ela é coordenada pelos homens brancos e ricos, né? Que contam a história, que omitem essa história do povo negro na nossa vida. Então, central o dia 20 de novembro marcar não só a história, mas a perspectiva da libertação do povo negro, a garantia dos direitos do povo negro, a superação dessa opressão que ainda vive na nossa sociedade. Roda de conversa pauta a agenda de lutas da classe trabalhadora. Doce agora amargo vem de Mariana, desceu rejeito não tem pra ninguém. E varre cama e sonho segue tudo pro além. Me diga, vale quanto vale a vida de alguém? Rio de lama, doce agora amargo vem de Mariana, desceu rejeito não tem pra ninguém. E varre cama e sonho segue tudo pro além. Me diga, vale. Do rio ao mar, eles não vão nos calar. O MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, organizou uma marcha de Minas ao Espírito Santo, nesses 3 anos de lama e luta. Pablo Dias, da Coordenação Estadual e Nacional do MAB, nos conta como foi essa marcha, por onde passaram e o que encontraram no meio do caminho. A gente saiu de Belo Horizonte, na verdade, no dia 3, né? Mas 4 e 5 a gente teve o encontro das mulheres e das crianças em Mariana, com atenção e foco especial sobre como a vida das mulheres e das crianças foi afetada diante do rompimento. Tinham mais de 300 mulheres e mais de 60 crianças no encontro. Então foi bem interessante esse momento. E a partir de Mariana a gente desceu o rio passando por mais de 15 cidades e municípios, né? Conta pra gente um pouquinho ao longo desse percurso, que me parece até o dia 14 de novembro. Exatamente. Você encerrou, né? Lá no Espírito Santo? No Espírito Santo. O que vocês viram ao longo desse caminho? Assim, a gente viu uma série de questões que, mesmo nós que estamos no dia a dia da luta, dos atingidos, acompanhando, quando a gente faz esse percorrido de vários municípios e vários locais, mesmo a gente se impressiona o quanto descaso, quanta injustiça e quanta lentidão existe no processo de reparação, né? A gente teve contato com famílias e em alguns locais, inclusive, categorias inteiras de um município que não foram reconhecidas como atingidas, que estão 3 anos depois sem fonte de renda, sem a base para sustentar e construir a vida realizada. A gente encontrou pescadores que estão passando fome, a gente encontrou situações de pessoas que estão numa situação de preocupação e de tristeza diante de tudo que aconteceu, que é muito profunda e sem nenhum tipo de assistência. A gente encontrou muita gente que foi injustiçada nesses 3 anos,
Algumas por não ser reconhecidas, outras por ter recebido indenizações que são mínimas, outras por às vezes terem vizinhos que estão numa situação muito parecida ou igual, né? Na situação, um recebeu o cartão e o outro não recebeu o cartão. A gente se deparou, inclusive, com a situação da morte de mais um atingido durante a marcha. Durante a marcha, um atingido, um companheiro das batalhas, faleceu em Barra Longa, que foi parte do descaso, da forma como foi tratado, das doenças psicológicas, da desestruturação familiar. Esse companheiro veio a falecer também em Barra Longa. O monstro desceu corredeira, dizimando tudo à sua frente. Não tem medo de ninguém. Quem esteve com vocês nessa marcha? Essa foi uma marcha diferente da marcha de um ano. Quando fez um ano, a gente fez uma marcha no sentido contrário da lama, né? Começou em Regência e foi até Mariana. Ela iniciou com a marcha e terminou com um encontro. Então as pessoas foram, conforme a marcha ia passando pelos locais, as pessoas foram acrescentando a marcha. Essa a gente fez uma marcha ao contrário, em que o central da marcha, o principal da marcha, estava nos locais onde a gente foi passando. Então foi um grupo pequeno, foram 2 ônibus de pessoas, em torno de 70, 80 pessoas que acompanharam a marcha toda. Circulando pela marcha deve ter passado mais de 100 pessoas, mas que o central estava em cada local. E cada local preparou atividades relacionadas à realidade e com a participação direta de milhares de atingidos em cada uma dessas atividades, prepararam atividades diferentes. Então começou em Mariana com o encontro das mulheres e das crianças, que teve o foco dessa denúncia específica das mulheres e das crianças, mas a denúncia geral dos 3 anos, já que dia 5 de novembro completou os 3 anos. Em outros locais tiveram feira de saúde, em que a questão da saúde estava mais em voga, teve feira de saúde. Tiveram municípios que a gente teve a possibilidade de participar de uma reunião de negociação dos pescadores, principalmente em NAC, com a Renova. Então a gente vivenciou esse momento de negociação ali e viu a forma como a Renova, a fundação criada para reparação, tem agido na enrolação. Teve locais que a gente teve grandes assembleias com temas sobre a água, sobre as questões e as práticas que tem tido. Lá no Espírito Santo a gente teve um encontro com os indígenas, que foi para tratar da ancestralidade, do modo de vida, as questões culturais que foram afetadas. Então teve uma série de momentos. Em Regência a gente teve com os pescadores do mar, da foz do Rio Doce, né? Na verdade do litoral, e que eram camaroeiros e pescadores e que perderam a sua fonte de renda, que não foram reconhecidos e que teve um grande ato de grande visibilidade. Tem imagens, os próprios pescadores escreveram 3 anos de injustiça, colocaram no litoral e colocaram seus barcos todos ao redor ali dessa faixa e junto com o pessoal que estava na marcha. Então foi um momento de denúncia também, né? Foi um momento talvez que a denúncia ficou mais clara e mais evidente, já que a gente tinha percorrido todo o Rio Doce já e chega na Foz e se depara também com essa situação de injustiça e esse nível de denúncia que os atingidos tinham ali. Quase toda a realeza, através do financiamento de campanha, foi comprada com vintém. Diga lá! Sai da frente, camarada! Não dá pra beber. Não dá, não. O crime, ele criou uma nova situação e uma nova demanda de saúde em cada um dos municípios. Então, tanto o índice de doenças psicológicas, aí tem um estudo que já foi feito em Mariana que aponta isso, doenças e contaminação por metal pesado por conta da lama tóxica, que já foi identificada também em Barra Longa, e existe o esforço de fazer um estudo amplo disso. E sintomas que não existiam em vários dos municípios que foram atingidos e que passam a aparecer e que são muito parecidos com esse da contaminação ali em Barra Longa. Então existe uma suspeita de contaminação em massa. Isso tem sobrecarregado o SUS, que já vinha sendo fragilizado durante o governo Temer. Ele já tem sobrecarregado o SUS e o SUS não tem dado conta de responder a todas as demandas que têm vindo dos municípios atingidos. Quantas toneladas consumimos de ferro? Quantas mortes sufocadas sem berro? Antes da marcha a gente já vinha
percebendo quanto que a situação de saúde da população tem agravado. A situação, por exemplo, de aumento de alcoolismo, principalmente entre os homens, é gigantesca. Doenças psicológicas também é gigantesca. Doenças na pele, doenças de estômago, queda de cabelo, doenças respiratórias que não haviam ou que eram ocasionais ao longo da bacia passam a ser recorrentes. Existe, e que está ligado à questão da saúde, a questão da água. Então as famílias constantemente têm denunciado que a água que sai nas suas torneiras e que chega para o seu consumo não está apta para o consumo. E a Samarco, ela insiste, agora através da Renova, insiste em falar que a água está apta para o consumo. E essas pessoas têm consumido essa água e cada vez mais apresentando problemas de saúde, né? Então isso, na verdade, é um barril de pólvora, né? Então a tendência disso explodir e ficar uma dívida social e uma dívida em saúde que vai passar a ser responsabilidade do Estado e quem vai sofrer de fato são as famílias é gigantesco, né? Rio de lama doce agora amargo, vem de Mariana, teu seu rejeito não tem pra ninguém, varre cama e sonho e segue tudo pro além, me diga vai. Então a questão da saúde precisa ter uma atenção especial na bacia do Rio Doce e, né, os atingidos vão continuar lutando e fazendo tudo o que for preciso para garantir que a sua saúde seja. Isso a empresa não reconhece. Ela faz todos os estudos possíveis para desvincular os problemas de saúde do rompimento da barragem e da catástrofe no Rio Doce. Mas tem muita pesquisa que já indica a contaminação do rio, a contaminação da água, a contaminação das pessoas e que a empresa vai ter que assumir, vai ter que arcar com essas responsabilidades. Quando vale a vida de alguém, rio de lama doce agora amargo, vem de Mariana, teu seu rejeito não tem pra ninguém, varre cama e sonho, segue tudo pro além, me diga vai. Alimento também é uma questão séria, né, Pablo? Hoje, para quem vivia desse rio, né, quem dependia desse rio e quem está às margens desse rio. Como é que está a situação de sobrevivência dos ribeirinhos? Existe uma situação calamitosa. A gente, nessa reunião que a gente teve em NAC, que teve a presença da Renova, foi o único momento da marcha que teve a presença diante de uma negociação. A pauta ali era sobre o reconhecimento e a reparação dos pescadores que dependiam do peixe. Ali em NAC, o rio ele passa muito próximo a NAC, grande parte da população de NAC é pescadora. É um município de 8.000 habitantes, é um município pequeno e que grande parte da população é pescadora. Então os relatos dos atingidos é isso, hoje eu estou passando fome, eu não tenho dinheiro para comprar comida e a empresa não paga a parcela que deveria pagar da minha indenização. Ou não me atende porque eu moro mais de 1.000 metros de distância do rio. Ela não dá atenção e não me cadastra, ou não faz a reparação necessária porque... Então a gente teve contato com várias situações dessas. E eu estou relatando de NAC, mas isso acontece no restante do Rio Doce inteiro. A gente teve com os indígenas ali no Espírito Santo, os guaranis e os tupiniquins, e eles relatam a mesma questão. A fonte de vida nossa, que era a alimentação, o artesanato, parte do turismo, ele todo acabou depois da chegada da lama nas proximidades dos nossos territórios, na água do nosso território. Então isso é uma situação que está muito viva, muito índice de endividamento para as pessoas se sobreviverem. Então existe uma série de situações que é calamitosa, assim, né? Diante da sobrevivência. Muita gente morrendo, muitos idosos que foram atingidos e que tinham seu modo de vida vinculado à terra ou vinculado ao rio e que passam a morrer às vezes por motivos que parecem morte natural, mas que nós sabemos que não é, né? É parte desse adoecimento graças ao crime, graças ao rompimento da barragem. Quanto vale a vida de alguém? Quanto vale a vida de alguém? Quanto vale? A mineração, quando ela chega, é claro, né? Se impondo de uma situação ou de um argumento de que vai trazer o progresso.
nem sempre é isso que acontece, não é mesmo, Pablo? As mineradoras, em geral, elas buscam o lucro. E elas colocam o lucro acima de qualquer questão, inclusive acima da segurança, da vida das pessoas, da vida do rio, que foi o que aconteceu ali na barragem de Fundão. Existem tanto investigações da Polícia Civil quanto do Ministério Público que apontam que já existia um estudo que apontava a possibilidade de romper. E mesmo com essa possibilidade de romper, a Samarco, que é da Vale da BHP, ela aumentou a produção de minério, ou seja, aumentou também a produção de rejeito, colocou um rejeito mais líquido e colocou em risco, ou seja, essa investigação ela aponta que foi um crime com a intenção de matar. O nível de negligência, ele aponta um crime com a intenção de matar, que foi o caso das 20 pessoas que morreram e de todo esse processo. Até hoje não foram julgados esses inquéritos e a investigação, e isso para nós é um absurdo, né? Algo que tem que mudar na legislação, que tem que mudar na atuação e na vida concreta ali do crime. E a vida das mulheres atingidas pela lama da Samarco, Vale e BHP. Sônia Mara Maranho, do MAB, diz como a vida dessas pessoas foram impactadas. Primeiro é tentar construir junto aos atingidos por barragens o direito de saber que eles têm direito. Segundo, organizar uma pauta a partir da concepção dos atingidos. Dizer, nós temos essa demanda porque esses foram os direitos nossos violados. Segundo, se organizar de forma muito profissional, para que inclusive a empresa não venha a desorganizar ou isolar os processos de negociação, né? Que ela tem feito muito esse método, é tentar isolar os casos, indeniza algumas famílias e as demais, né, acaba não reconhecendo ou depositando em juízo, e a gente sabe que os atingidos não conseguem ganhar as causas na justiça, né? Então, nesse sentido, é um processo de organização, de luta, entendendo que o sujeito de todo esse processo tem que ser os atingidos por barragens. A gente entende que minério, água e energia não são mercadorias. Elas devem estar a serviço do povo mineiro, do povo brasileiro, da sua nação. Nós precisamos ser um país soberano e a nossa riqueza precisa ficar no Brasil. E os atingidos, as populações que produzem essa riqueza e que hoje são atingidos, precisam ser respeitados. Obrigada pela sua audiência. Sábado que vem tem mais.